Olá, meu nome é Eduardo Rangel, do canal Eduardo Rangel Portugal, e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês aqui quanto tempo demora o processo de manifestação de interesse. Foi feita uma alteração na lei de imigração e agora você pode já vir do Brasil com um visto para buscar trabalho aqui em Portugal. Então, será que vale a pena você vir como turista, ficar no país, enfrentar todo esse processo de manifestação de interesse? Então, se você tem interesse nesse assunto, fica no vídeo que a seguir a vinheta eu vou voltar e nós vamos conversar aqui um pouco sobre esse assunto. Não sai daí. Até já. Quem vem para Portugal, que entram no país como turista e depois decidem ficar aqui no país, encontram muitas barreiras no caminho, tá? Nós estamos falando de um processo de manifestação de interesse que pode demorar até 24 meses e tem demorado até mais do que isso em alguns casos, tá bom? Então por isso que eu sempre digo para as pessoas que perguntam aqui, que eu tenho um outro vídeo aqui que eu falo de manifestação de interesse, que eu vou deixar aqui nos cards para você poder assistir se você não assistiu, e vou deixar também no final desse vídeo também. Você pode também estar clicando lá e estar assistindo. Então as pessoas vêm para cá, entram como turista no país, decidem ficar no país. Não é a forma mais correta de você imigrar para Portugal, mas muitas pessoas fazem esse caminho. E por que eu estou aqui hoje voltando a falar sobre esse assunto, na verdade? Porque eu tenho recebido assim, perguntas aqui nesse penúltimo vídeo que eu falo sobre manifestação de interesse, que eu fico assim, sinceramente, sem saber o que dizer, porque é muito complicado, são situações extremamente complicadas de pessoas que largaram tudo no Brasil, vieram para Portugal, entraram no país, vieram para Portugal sem planejamento, sem um visto para poder estar aqui legalizado, né? Entraram no país já legalizado, entram como turista, tá? E decidem ficar no país e vão dar entrada na manifestação de interesse. E depois, no meio do caminho, essas pessoas começam a encontrar muitas dificuldades. Tem pessoas que deixaram filhos no Brasil, ou o marido, ou a esposa que deixou o marido e veio para cá. Eu vou primeiro, me legalizo, depois eu te trago. Só que esse depois eu te trago, esse eu me legalizo, depois te trago, pode demorar muito tempo. E tem demorado. Gente, tem demorado. O prazo mínimo são 24 meses, mas tem pessoas que estão esperando há mais tempo do que isso. Depois tivemos a pandemia, muitos processos parados, entendeu? Então, é muito complicado. Eu quero dizer para você, não vir para Portugal sem planejamento, sem um visto próprio para você entrar aqui e ficar legal no país já logo no início, entendeu? Não ter que esperar esses 24 meses ou até mais para se legalizar. Porque imagina que você veio do Brasil, você, homem, veio para o Brasil, imigrou para Portugal e deixou aí no Brasil sua mulher e os seus filhos. Né? Você vai sentir falta, vai demorar esse processo de legalização, de repente você não vai aguentar e você vai voltar. Né? E você volta frustrado, entende? Eu tenho uma inscrita aqui do canal que deixou uma pergunta aqui para mim, que ela está há poucos meses aqui em Portugal e já está com a manifestação de interesse. A manifestação de interesse dela, pelo que eu entendi, ainda não foi aceita. E agora ela precisa urgentemente ir no Brasil para acontecer algum problema com o filho dela no Brasil. Ela precisa urgente no Brasil. Eu fiquei sem saber o que dizer para ela, né? Porque desde o momento, você tem que ter na sua cabeça que desde o momento que você sai do Brasil sem um visto próprio para aquilo que você pretende aqui em Portugal, se você pretende vir para Portugal para trabalhar, então você tem que sair do Brasil já com visto, requisitar um visto para esse propósito, e não vir simplesmente como turista, entrar no país, decidir ficar e ir pela manifestação de interesse. Se você faz esse caminho, você tem que saber que você vai vir a passar por problemas aí no meio do caminho, no meio desses longos 24 meses que você tem que esperar até sua manifestação de interesse ser concluído todo o processo, entendeu?
Então é muito complicado. O que eu disse para ela, na verdade, foi a minha opinião pessoal, tá? Eu disse para ela procurar um centro respondi para ela procurar um centro de apoio ao imigrante para ver o que eles podem estar aconselhando ela, porque aí já é uma parte mais jurídica, digamos assim, ou até mesmo um advogado, né? Para saber se existe alguma brecha na lei onde ela possa estar, o CEF possa estar autorizando ela ir ao Brasil, mesmo ela não tendo a manifestação de interesse aceita, nada, para resolver essa questão do filho dela. Eu espero de coração que ela tenha conseguido alguma maneira de ir, né, e que ela consiga regressar. Mas não, eu particularmente já andei olhando aqui na lei de imigração, eu tenho até aqui. Eu mostrei para vocês, essa é a nova regulamentação, mas eu também tenho aqui a lei mesmo, tá? Tem aqui a lei, tá aqui, que regula a entrada e permanência de estrangeiros aqui no país, aqui em Portugal. Então, gente, pensem bem, pensem muito bem, se planeja antes de vir para cá, tá? Porque as consequências não podem ser muito boas. E o ideal é que você se planeje. Eu vou agora, já fiz outro vídeo falando sobre o novo visto para quem quer vir buscar trabalho em Portugal, já foi regulamentado esse visto. E ele vai começar, na verdade, na prática, começar a valer mesmo, a valer já está valendo, mas na prática mesmo, no final de outubro, tá? Você já pode procurar um consulado aí da região onde você mora aí no Brasil para procurar informações sobre esse visto, porque é o tempo também que leva para todos os consulados, né, receberem daqui de Portugal a regulamentação, qual vai ser o procedimento, os requisitos e tal. Então isso leva um tempo mesmo para ser processado aí pelos consulados, tá? Mais uma vez eu quero fazer um apelo para você que está com esse desejo de migrar para Portugal. Faça da maneira correta, que não vá te prejudicar, que depois você não tem que voltar para trás com a mão na frente e outra atrás, com as mãos abanando, como diz o ditado. Porque eu precisava vir falar isso aqui, porque não foi só essa inscrita que fez essa pergunta, muitos outros inscritos fizeram a mesma pergunta, tá, gente? Então tenham muito cuidado, você que caiu aqui no canal de paraquedas e está assistindo esse vídeo, e tá com essa intenção de vir para Portugal como turista e depois ficar aqui no país e fazer o processo de manifestação de interesse, saiba as consequências disso. Isso não é a forma mais correta, não é a forma correta, na verdade, de se imigrar para lugar nenhum, muito menos para Portugal. Então não faça, venha pela maneira correta, já existe um novo visto. O visto está aí para todas as pessoas poderem aplicar. Se você ainda não tem uma formação qualificada, se qualifique. Portugal precisa de mão de obra na construção, Portugal precisa de mão de obra em hotelaria no sentido de restaurantes, pastelarias, cafeterias, sabe? Tem muitas opções de trabalho. Você não pode ficar escolhendo, tá? Esse visto vai ter requisitos, como eu falei, né? Vai ter aí uns requisitos que você vai ter que seguir, que não é nada, pelo que eu já olhei aqui na regulamentação, não é nenhum bicho de sete cabeças e qualquer pessoa pode sim estar aplicando para esse visto, pelo que eu entendi, tá? E não precisa ser por meio de advogado, a não ser que você não consiga fazer por você mesmo e você vá à procura de uma orientação jurídica para te ajudar a estar aplicando para esse visto. Caso contrário, você mesmo pode estar aplicando, ok? Então, eu espero poder ter esclarecido aqui algumas dúvidas em relação à situação de manifestação de interesse, se pode sair de Portugal para ir ao Brasil, uma vez já estando aqui em processo de manifestação de interesse, tá? Eu espero poder ter esclarecido e estou alertando a você para não vir para Portugal como turista, depois decidir ficar, e pelo artigo 88 de manifestação de interesse, e você sabe que você pode ter consequências aí no meio do caminho. Muitas coisas podem acontecer e você ter que regressar para o Brasil e você de repente não poder voltar. E aí você perdeu tudo. Uma coisa que você poderia ter evitado, né, ter sido assim.
E uma vez que você já está aqui, já está no processo de manifestação de interesse, espere, aguarde a finalização do seu processo. Depois você vai estar com a sua autorização de residência em mãos e aí você vai para o Brasil resolver suas coisas. Tá? Eu sei que existe casos mesmo que pode acontecer o falecimento de um parente, ou até mesmo como é dessa inscrita que aconteceu algo urgente lá no Brasil com o filho, sabe? Então assim, você tem que pensar se você está disposto a passar por isso. Você está disposto a ficar aqui e não poder voltar ao Brasil porque você está dependente, está no processo, né, de se regularizar aqui no país? Pense bem antes de fazer isso, tá? Para você não ter, além do desgaste emocional, vai ser o desgaste financeiro, você vai ficar frustrado. Isso não é legal, sabe? Para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês entendam e compreendam. Eu não estou aqui dizendo para as pessoas não virem, não é isso. Eu só quero que você venha de maneira planejada, de maneira segura, sabe? Para não ter que passar por esses tipos de inconvenientes que pode acontecer no meio do caminho, ok? Então fiquem com Deus, um grande abraço para todos e uma excelente semana para você. E eu vou voltar com outros vídeos, como eu falei, sobre o visto de procura de trabalho aqui em Portugal, tá bom? Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações desses vídeos que eu vou estar enviando aqui para o canal aqui no YouTube, ok? Então, fiquem bem e até a próxima.